Com alegria e satisfação cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice do trimestre, uma oportunidade que o portal Escola Dominical dá aos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical para se aprofundarem em algum tema que é correlato ao tema da lição. Longe de nós queremos dizer que haja insuficiência ou qualquer senão no currículo do trimestre da Escola Bíblica Dominical, mas, tendo em vista a própria exiguidade do tempo, o próprio número de lições, um ou outro tema às vezes surge que é correlato ao tema tratado no trimestre, e o portal Escola Dominical, sempre que tem esta possibilidade, ele coloca um apêndice ou mais de um apêndice no trimestre para que, na própria aula da Escola Bíblica Dominical, ou num culto de ensino, num culto de doutrina, este tema que é correlato, que tem a ver com o estudo da lição, possa ser tratado juntamente com as 13 lições. Este primeiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E entre os temas que nós estamos tratando neste trimestre, nós já fizemos um apêndice, onde nós tratamos a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Já que estamos a falar do fruto do Espírito, da ação do Espírito Santo em nós, que faz com que nós produzamos o fruto do Espírito, nós falamos a respeito dessa expressão bíblica, os 7 Espíritos de Deus. Se o irmão ainda não assistiu a este apêndice, está aí no nosso canal, está também no site do portal Escola Dominical. Mas nós vamos tratar agora, neste segundo apêndice desse trimestre, a respeito de um tema que, inclusive, já foi alvo de questionamentos de alguns irmãos ao longo do trimestre, que é um assunto importantíssimo, que é a mortificação da carne. Esse é o assunto do nosso apêndice. A mortificação da carne. O subtítulo do nosso trimestre diz que há uma verdadeira batalha espiritual. Uma batalha que está dentro de nós, de todos os que foram salvos na pessoa de Jesus Cristo. Entre a carne e o espírito. Este conflito está no texto básico que nós estamos estudando neste trimestre, que é lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, diz o apóstolo Paulo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Nós temos aqui, então, esta luta entre a carne e o espírito. E esta luta exige a mortificação da carne. Se quisermos chegar aos céus, se quisermos completar o processo da salvação com a glorificação, nós temos que mortificar a carne. É por isso que nós escolhemos como texto áureo deste apêndice Colossenses 3 e 5, onde Paulo diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Nós precisamos mortificar a carne. E este apêndice será um pequeno auxílio que nós queremos dar aos irmãos para que nós saibamos o que é mortificar a carne, como fazê-lo, como vencermos esta batalha. Porque, como nós temos dito ao longo desse trimestre, a nova criatura surgida com a regeneração, ela não elimina a carne. Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nós já temos visto ao longo desse trimestre, nós nascemos de novo. Os nossos pecados são tirados. E não
não há mais divisão entre nós e Deus. Como os nossos pecados são tirados e não há mais divisão entre nós e Deus, o nosso espírito que estava inutilizado, e aqui nós queremos demonstrar com muita humildade, não é? E o nosso comentarista, o pastor Osiel Gomes da Silva, no seu livro As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, diz a respeito da posição de alguns teólogos que acham que o homem não tem espírito a não ser quando ele se converte. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Deus soprou nos narizes do homem e o fez alma vivente. E criou espírito, alma e corpo. Soprou o fôlego de vida que é o espírito. E o homem foi tornado alma vivente. O homem, quando ele é criado corpo, alma e espírito. Foi assim que Deus criou o homem. E quando o homem peca, o espírito perde a função. Perde a função por quê? Porque ele fica inutilizado diante da separação entre Deus e o homem. O pecado gera a mortificação do espírito e a vivificação da carne. A carne se une à alma e corpo e leva o homem à perdição, à morte. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A carne, dominando a situação, faz com que o homem morra. Há agora uma divisão entre Deus e o homem, porque morte na Bíblia é separação. Mas quando a pessoa crê em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, pede perdão dos seus pecados, ocorre o inverso. A mortificação da carne, a carne crucificada com Cristo, e nós passamos a ter a vivificação do Espírito. Então, da mesma maneira que Paulo fala que nós devemos mortificar os nossos membros, mortificar a carne, a Bíblia diz que na salvação o Espírito ele é vivificado. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, o Espírito é vivificado. Ele te torna vivo, porque ele volta a ter comunhão com Deus. O Espírito Santo vem habitar no salvo, e agora o Espírito unido ao Espírito Santo domina alma e corpo, e agora nós estamos em comunhão com Deus. Então é necessário que nós tenhamos a mortificação da carne e a vivificação do Espírito. Agora, a carne, ela está presente ainda. Ela não foi eliminada. Ela não desaparece. Por isso que ela precisa ser mortificada. A carne permanecerá em nós até nós passarmos para a dimensão da eternidade. Porque a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Diz o apóstolo Paulo ainda, nesse capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Então, aqui, nós vamos observar que a mortificação da carne é necessária para que nós estejamos em comunhão com Deus. A salvação, na verdade, tem dois lados. Esse um lado é a mortificação da carne, que é o lado negativo. E o outro lado é a vivificação do Espírito, que é o lado positivo. Nós temos que mortificar a carne. Mas o que é mortificar a carne? E como nós mortificamos a carne? É diante da importância deste questionamento, da importância deste assunto, que nós resolvemos fazer este nosso apêndice. A
nova criatura, ela não elimina o velho homem. O velho homem continua aqui dentro de nós. Há uma batalha interna, a carne contra o espírito contra a carne, o novo homem contra o velho homem. E como ela não foi eliminada, nós precisamos dar conta desta situação. A nova criatura, gerada pela semente incorruptível, gerada por Deus, esta nova criatura, ela não peca, essa nova criatura está em comunhão com Deus, mas o velho homem continua aqui dentro de nós. Prova disso são algumas passagens bíblicas, né, alguns versículos, algumas referências que nos mostram que esse velho homem ainda está aqui dentro de nós. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então o velho homem não desapareceu. Diz Paulo que o homem velho está crucificado. E é importante esta expressão, irmãos, porque a pessoa crucificada ainda não morreu. Quando nós vemos a crucifixão de Cristo, nós percebemos bem isso. Nos relatos dos evangelhos, nós vemos que Jesus foi colocado na cruz vivo. Ele foi pregado na cruz vivo. Por volta de 9 horas da manhã, Jesus é colocado vivo no madeiro. E ele vai morrer por volta de 3 horas da tarde. Ou seja, ele ficou cerca de 6 horas vivo na cruz, para só depois morrer. É o que nós vemos na expressão do médico amado, de Lucas. Lucas, ele fala realmente essa realidade. Vamos ver lá em Lucas 23 e 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E logo em seguida, para provar que Jesus estava crucificado, mas vivo, Lucas diz, e dizia a Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A Bíblia registra 7 palavras de Jesus na cruz, para mostrar que Jesus estava crucificado, mas estava vivo, não havia morrido. O que somente aconteceu 6 horas depois. O versículo 46 de Lucas 23 fala disso. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então, primeiro Jesus foi crucificado, depois que ele morreu. O mesmo acontece com a carne. A carne ela é primeiramente crucificada. Depois ela será extirpada, será eliminada. O que somente ocorrerá quando nós passarmos para a dimensão da eternidade. O que ocorrerá quando nós morrermos fisicamente, ou se Jesus vier voltar antes, nós formos transformados no dia do arrebatamento da igreja. Além de Romanos 6 e 6, em Efésios 4 e 22, nós também vemos esta realidade. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O velho homem está presente, o novo homem também. Quem crê em Jesus passa a ter esta dupla natureza e deve se despojar do velho homem, abandonar o velho homem e se revestir e se unir ao novo homem, que é criado em segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Em Colossenses 3 e 9, temos também esta ideia,
onde é dito: não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, nós somos o velho homem, ele está crucificado, mas ainda não está eliminado. Ele está crucificado. E mortificar a carne é manter esse velho homem, esta carne crucificada. É mantê-la presa, manter a carne presa, não permitir que ela se desprenda, não permitir que ela volte a dominar a alma e o corpo. Esta é a grande luta de cada crente. É a luta de segurar, prender, manter crucificada a carne. É o que Paulo diz em Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Jesus foi crucificado, preso ao madeiro. De lá não pôde sair até expirar, até dar o seu último fôlego de vida. É exatamente isto que nós devemos fazer com o velho homem. Nós temos que nos despojar dele, abandoná-lo, crucificá-lo com suas paixões e concupiscências, mantê-lo preso na cruz de Cristo até o fim, até a consumação. Jesus exclamou a sexta palavra da cruz: está consumado. E depois disse: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí expirou. Nós temos que caminhar até a consumação, até o último momento na nossa peregrinação nesta terra, mantendo a carne crucificada, pois assim teremos a vitória, pois assim poderemos nos entregar ao Pai quando Jesus voltar ou quando passarmos para a eternidade. Nós temos que crucificar o velho homem. Ele não desapareceu. Ele aqui está, crucificado, preso, mas pronto a entrar em ação. E é isto que nós temos de evitar. Para derrotar a carne, eu preciso mortificá-la. E, ao mesmo tempo, eu preciso vivificar o espírito. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, é dito que os que estão em Cristo, os que andam segundo o Espírito, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, diz o versículo 9, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu preciso mortificar a carne e preciso vivificar o Espírito. John Owen, e nós vamos falar muito de John Owen, um dos grandes teólogos da época da Reforma, um pouco depois da Reforma. John Owen é considerado um dos grandes teólogos da Reforma, inglês, puritano. Ele tem uma obra clássica a esse respeito que está à disposição na internet e que os irmãos devem ler, e eu recomendo. É a mortificação do pecado. John Owen, ele diz que a mortificação é um dever do cristão. John MacArthur, também um grande teólogo, ele diz assim, olha, os cristãos têm uma obrigação, não para com a carne, mas em relação ao novo princípio de justiça personificado no Espírito Santo. Eles lutam pelo poder do Espírito Santo para mortificar o pecado na carne, para mortificar os feitos do corpo. Se você estiver fazendo assim, o Espírito Santo diz, viverás. Está lá em Romanos 8:13, o pensamento que John MacArthur faz é baseado em Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis.
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Eu preciso mortificar a carne para poder viver. É uma condição sine qua non para eu ter vida com Cristo. E vida é união. Para eu ter comunhão com Cristo. Para eu poder estar unido a Cristo. E para eu viver eternamente com Cristo. Para eu ser arrebatado. Eu preciso mortificar a carne. É fundamental, é indispensável isso. John Owen, como eu disse para os irmãos, ele diz assim, que a mortificação é trabalho do cristão, sendo o Espírito Santo a causa eficaz principal. A mortificação é dever dos melhores cristãos. Ele diz assim, os cristãos exemplares, libertos do poder condenador do pecado, ainda assim devem empenhar-se, enquanto viverem, para mortificar o poder do pecado que neles habita. Isso está no livro A Mortificação do Pecado, nas páginas 28 e 29, na tradução de Gordon Shaw, publicada pela editora Vida. John Owen diz, a mortificação da carne é um trabalho do cristão. É um dever do cristão. Feito pelo Espírito Santo em nós, porque nós não temos condições de sozinhos mortificarmos a carne. É preciso que o Espírito Santo atue em nós. Mas eu e você temos que nos esforçar para poder levar a efeito esta tarefa, que é uma tarefa conjunta do Espírito Santo e nossa. Nós precisamos agir para que o Espírito Santo possa agir em nós e haja a mortificação. Mas o que é mortificar? A palavra usada no original grego são duas palavras que são traduzidas na versão Almeida Revista e Corrigida por mortificar. São duas palavras. A primeira é tanatao, que quer dizer matar. Vem de thanatos, em grego, que quer dizer morte. Tanatao quer dizer matar. Esse é o sentido que nós vemos em tanatao, que é matar. Fazer com que alguém seja condenado à morte. E a outra palavra é necro, de onde vem necrotério, por exemplo. Necros em grego quer dizer morto. Necro, que quer dizer amortecer, subjugar. Então a ideia de mortificação é a ideia de matar, é a ideia de amortecer e de subjugar. Então mortificar a carne é mantê-la sob domínio, é mantê-la sob controle, é mantê-la separada das nossas atitudes, é mantê-la inutilizada, é mantê-la condenada dentro de nós. Assim como o homem no pecado, o espírito é inútil, nada faz, porque sua função é ligar o homem a Deus, e o homem no pecado está separado de Deus, da mesma maneira, na vida do salvo, a carne deve ser inútil, ela nada pode fazer. Embora ela esteja viva, embora ela ainda não tenha sido destruída, ela tem que estar presa, subjugada, dominada, amortecida, inútil, inativa. É isso que é mortificar. Mortificar as obras do corpo pelo Espírito é estar em Cristo e nós. Em Romanos, Paulo diz o seguinte, no versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como é que eu posso mortificar a carne? Em primeiro lugar, deixando que o Espírito Santo esteja em mim. E ele só vai estar em mim, só habitará em mim, se acontecerem algumas coisas. Que coisas, irmão Caramuru? Vamos lá, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, para que eu mortifique a carne, eu preciso, em primeiro lugar, que o Espírito Santo esteja em mim. Para o Espírito Santo estar em mim, eu preciso, primeiro, amar a Deus. Se eu amo a Deus, eu guardo a sua palavra. Então eu preciso guardar a palavra. É evidente, quando eu creio em Jesus, eu creio na palavra, no Evangelho. Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu acolhi a palavra, por isso eu criei. Ao crer em Jesus, eu confessei os meus pecados. Criei no meu coração, confessei com a boca, criei com o meu coração. E por isso eu alcancei a salvação. Meus pecados foram perdoados. E por eu ter sido perdoado nos meus pecados, o Espírito Santo veio habitar em mim. Porque o pecado foi tirado. E agora o meu Espírito se uniu ao Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar em mim. E derramou em mim o amor de Deus. Então, para que eu mortifique a carne, primeiro, o Espírito Santo tem que habitar em mim. O Espírito Santo só habitará em mim se eu crer, se eu amar a Deus. E se eu creio, eu guardo a sua palavra. E aí, eu entro em comunhão com o Senhor. É o que Jesus diz lá em João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu entro em comunhão, a mesma comunhão que há entre as três pessoas da Trindade, agora há entre mim e as três pessoas da Trindade. E eu saberei tudo isso através dos frutos. Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Daí porque estamos falando aqui da mortificação da carne. Para eu produzir o fruto do Espírito, eu preciso mortificar a carne. E para mortificar a carne, em primeiro lugar, eu preciso amar a Deus. E amando a Deus, eu preciso guardar a sua palavra, entrar em comunhão com o Senhor. É assim que eu vou iniciar a minha mortificação. John Owen, ele diz o seguinte: sem esta mortificação inicial e radical, realizada mediante a união com Jesus Cristo, como descrita em Romanos, no capítulo 6, uma pessoa não pode fazer progresso na mortificação de um único desejo mau. Uma pessoa pode dar pauladas no mau fruto de uma árvore má até ficar esgotada. Porém, enquanto a raiz permanecer forte e vigorosa, nenhum grau de espancamento impedirá que a raiz produza mais frutos maus. Esta é a tolice que muitas pessoas praticam quando se dispõem, com todo o fervor, a quebrar o poder de qualquer pecado em particular, sem realmente atacar e ferir a raiz do pecado, como acontece quando um cristão é unido a Cristo. Então, irmãos, nós precisamos, para mortificar a carne, em primeiro lugar, amar a Deus, deixar que o Espírito Santo habite em nós. Isso só ocorrerá se nós crermos em Jesus, a confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, mudarmos de vida. Arrependimento em grego é metanoia, mudança de mentalidade, mudança de estilo de vida. Sem isto, jamais poderemos mortificar a carne. E isso deve durar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus.
Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, Paulo diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Em toda parte, em todo lugar, em todo momento, nós temos que nos mortificar, mortificar a carne. Se eu não mortificar a carne, a vida de Cristo não se manifestará. Eu preciso abandonar o pecado. Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 9. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós temos que abandonar o pecado. É isso que é amar a Deus. Tornarmos amigos de Deus, e não mais amigos do pecado, não mais amigos do diabo. Isso é mortificar a carne. E eu só posso fazer isso porque Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Em 1 de Pedro 3 e 18, Pedro diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Cristo, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. É por isso que o mesmo Pedro, nesta mesma epístola, ele diz que nós temos que seguir as pisadas de Jesus. Jesus, ele se fez pecado por nós, foi mortificado na carne e vivificado pelo Espírito. Ao ressuscitar ao terceiro dia, ele demonstra que o crente que morre para o mundo, morre para o pecado, morre para a carne, ele também renasce, ele ressuscita com Cristo em Deus. Então, nós só podemos fazer a mortificação por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Jesus abriu o vivo e novo caminho pelo seu sangue, pelo véu. Ele abriu o véu, ele abriu a porta da salvação para nós. Por isso nós podemos mortificar a carne e ser vivificados no Espírito, porque Jesus ganhou na cruz o direito de nos salvar. Ele já pagou o preço dos nossos pecados. E é interessante, irmãos, que nessa relação da mortificação da carne com a cruz de Cristo, é por causa da cruz de Cristo, é por causa da morte de Jesus na cruz, do sacrifício vicário de Cristo na cruz, que nós podemos vencer e que nós podemos mortificar a carne, que nós temos duas importantes analogias. Eu coloquei aí no nosso esboço duas analogias para nós entendermos bem o que é a mortificação da carne. Uma analogia feita por Orígenes, um dos pais da igreja, um dos primeiros teólogos, que viveu no século II, Orígenes de Alexandria. Ele fez uma analogia entre a morte de Jesus e a mortificação da carne. Jesus esteve 3 dias morto e sepultado. Sepultado às vésperas do início do sábado da Páscoa, todo o dia de sábado da Páscoa sepultado e ressurgindo no primeiro dia da semana, no domingo, logo nas primeiras horas do primeiro dia da semana. São 3 dias, e esses 3 dias falam do processo de mortificação da carne no crente. Assim como Jesus esteve 3 dias morto,
o processo de mortificação da carne tem 3 fases. Primeiro, é instantâneo. Jesus morreu às 3 horas da tarde. E tendo dito isto, expirou. Deu seu último fôlego de vida. É instantâneo. É o processo da salvação. A mortificação, em primeiro lugar, é instantânea. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos com a boca e cremos com o coração, os nossos pecados são retirados, lançados no mar do esquecimento e imediatamente nós entramos em comunhão com Deus. Assim como Jesus, num instante, morreu, seu alma e espírito se separaram do seu corpo, também num instante nós nos unimos a Cristo. Lá em Romanos 10:10, se fala deste momento. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É um momento instantâneo, é o primeiro instante da mortificação do pecado. Nossos pecados são retirados, lançados no mar do esquecimento e nós entramos em comunhão com Jesus. Nós somos santificados. É a santificação posicional. Mas Jesus é morto, morre, é sepultado, mas ele fica todo sábado no sepulcro. Ele ficou uma parte da sexta-feira, uma parte do domingo, mas ele ficou o sábado inteiro sepultado. Foi o período mais longo dos 3 dias da sua morte. Aí nós temos a segunda fase da mortificação do pecado. É o período mais longo. É a santificação progressiva. É aquela santificação do dia a dia. Porque é quando nos unimos com Cristo, por termos os nossos pecados perdoados, nós agora temos que manter a carne crucificada. Nós trocamos Cristo pela carne. Nós nos unimos a Cristo e a carne vai para a cruz. Ela é crucificada. Ela é mantida ali presa. E tem que ficar ali até o dia da glorificação. Até o dia que nós vamos passar para a eternidade. Essa realidade nós vemos lá em Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. 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 É a santificação progressiva, a santificação contínua, continuada, dia após dia, momento após momento, até o dia em que o Senhor nos recolher para a eternidade, ou quando vier buscar a sua igreja, se vivos estivermos. É o processo mais longo, é o ato mais longo, de duração mais longa do processo da salvação. É a santificação contínua, a santificação progressiva. Mas, na manhã do primeiro dia da semana, Jesus ressuscita. No instante, no momento, Jesus ressurge dos mortos. Eis o terceiro instante da mortificação, que também é instantâneo. A Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos. Está lá em 1 Coríntios 15:52. É o instante da glorificação, que alguns chamam de santificação eterna, ou santificação final. Este momento final da santificação, que o nosso comentarista, o pastor Osiel, chama de santificação final, outros chamam de santificação eterna, ou glorificação. É quando Jesus ressurge, e ele ressurge no instante. E a Bíblia diz que assim será a nossa glorificação. 1 Coríntios 15:52.
num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse é o instante final do processo da salvação, quando a igreja se reunirá toda, completa, pela primeira vez, nos ares com o Senhor Jesus. Então, Orígenes, ele mostra que o processo da mortificação da carne corresponde aos 3 dias da morte de Jesus. O primeiro momento é o momento do arrependimento dos pecados. A santificação posicional, instantânea. Nós cremos, somos perdoados, nossos pecados são tirados e nós somos unidos a Cristo. O segundo momento, que é um momento mais longo, é o sábado da morte de Jesus. O dia inteiro é a santificação contínua, a santificação progressiva. Cada dia, quem é justo faça justiça ainda. Quem é santificado, santifique-se ainda. E por fim, a glorificação, ou santificação final, o momento final, quando Jesus vier buscar a igreja. Num abrir e fechar de olhos, nós estaremos, aí sim, livres da velha natureza, por completo, porque a carne não é do reino de Deus, e estaremos em um corpo glorificado, e a natureza pecaminosa não mais existirá. Este instante da mortificação da carne mais longo é o que mais dá trabalho, é o momento mais longo. O próprio João Calvino, mesmo com a sua doutrina da predestinação incondicional, ele confirma que ele mesmo admite que o processo de mortificação ele é o mais longo. Diz assim ele, nas suas instituições da religião cristã: portanto, mediante esta regeneração, somos pela mercê de Cristo restaurados à justiça de Deus, da qual havíamos decaído através de Adão, modo pelo qual ao Senhor agrada restaurar integralmente a todos quantos adota para a herança da vida. E essa restauração, na verdade, não se consuma em um momento, ou em um dia, ou em um ano. Antes, através de avanços contínuos, ainda que a miúde de fato lentos, Deus destrói em seus eleitos as corrupções da carne, os limpa de sua imundície e assim os consagra por templos, renovando-lhes todos os sentimentos à verdadeira pureza, para que se exercitem no arrependimento toda a sua vida e saibam que não há nenhum fim para esta luta senão na morte. Embora ele fale aqui dos eleitos, nós podemos ver que mesmo Calvino admite que a santificação é progressiva, um processo longo que vai até o momento que nós deixarmos esta vida. Mas além desta analogia de Orígenes a respeito da mortificação, nós temos também a analogia de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, num sermão onde ele defende os pregadores Moody e Sankey, os grandes evangelistas do tempo de Moody, tempo de Spurgeon, que eram criticados por suas pregações, por suas cruzadas evangelísticas. Spurgeon escreveu um sermão onde ele defendia Moody e defendia Sankey, defendia as cruzadas evangelísticas. E ele vai usar nesta defesa a ideia da mortificação dos pecados, que é pregada por Moody, pregada por Sankey, e que deveria ser mais pregada nos nossos dias. E aí Spurgeon ele faz uma analogia entre a mortificação da carne e a paixão e morte de Jesus. Interessante, Orígenes ele se preocupa com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus para mostrar a mortificação da carne. E Spurgeon ele vai falar também da mortificação da carne representada na paixão, na morte e depois ressurreição de Jesus. Spurgeon ele diz, e começa
lembrando que a narrativa da paixão de Cristo começa com a prisão de Jesus no jardim do Getsemane. É ali que começa o sofrimento de Cristo, a paixão de Cristo. Quando os soldados, guiados por Judas e comandados pelo servo do sumo sacerdote, por Malco, vão atrás de Jesus. Era madrugada e eles estavam com suas lamparinas, né, com lâmpadas, com iluminação, com tochas, procurando Jesus. Lá no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras. E Spurgeon diz que assim como os soldados procuravam com muito cuidado e muita avidez a Jesus para prendê-lo, nós devemos também procurar no nosso interior os nossos pecados, principalmente os ocultos, para que nós venhamos a poder mortificar nós. Então nós temos que fazer um autoexame, diz Spurgeon. A mortificação exige de nós aquele mesmo cuidado, aquela mesma investigação, aquela mesma pesquisa que os soldados fizeram para prender Jesus. Nós precisamos também fazer uma pesquisa no nosso interior para descobrirmos os pecados que estão escondidos na escuridão da nossa alma. E aí nós nos lembramos do Salmo 139, no versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. E também o Salmo 19, versículo 12. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Nós temos que fazer um exame e procurar os pecados ocultos, aqueles que estão escondidos na escuridão da nossa alma. Isso faz parte do processo da mortificação. Tudo começa quando nós queremos pesquisar o pecado. John Owen, no seu livro A Mortificação do Pecado, diz que nós não podemos ser negligentes na busca do pecado e não podemos jamais achar que não temos pecado ou jamais querer justificar os nossos erros. Veja aqui o pedido do salmista: expurga-me dos erros que me são ocultos. E para isso nós precisamos de iluminação, que é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Por isso que nós precisamos meditar na palavra, nós temos que nos aprofundar na palavra, porque a palavra vai mostrar dentro de nós quais são os nossos erros, os nossos pecados, quais são aqueles que devem ser presos. Jesus foi preso porque os soldados tinham lâmpadas, tinham iluminação, e puderam ver quem Judas beijou e puderam prender Jesus. Esse é o primeiro passo para a mortificação da carne. É a procura dos pecados no jardim da nossa alma para prendê-lo. Mas depois que Jesus foi preso, diz Spurgeon, ele foi levado para o tribunal. Ele foi levado para o sinédrio. Lá ele é condenado. Ele é levado então para Pilatos. Pilatos manda-o para Herodes. Herodes o devolve para Pilatos. Pilatos leva o povo condena, Pilatos lava as mãos, manda açoitá-lo e manda condená-lo.
Jesus foi levado ao tribunal para ser julgado e condenado. Nós temos de levar os nossos pecados também para o tribunal divino, para a nossa consciência, que é a voz divina em nós, para a palavra de Deus, que é a testemunha de Cristo. Jesus disse, são elas que de mim testificam. E nós devemos condenar, levar ao tribunal os nossos pecados e condená-los. Ter por eles repugnância, ter por eles verdadeira ojeriza. John Owen diz que nós não podemos passar a mão nos pecados. Não podemos achar que os nossos pecados são justificáveis ou são melhores do que os dos outros. Temos que reconhecer a malignidade, a culpa do pecado. Condená-lo, odiá-lo, aborrecê-lo. Assim como o povo de Israel rejeitou Jesus e preferiu um homicida, nós devemos rejeitar o pecado e preferir o autor da vida, que é Cristo Jesus. Devemos condenar os nossos pecados, levá-lo ao tribunal, julgá-lo e condená-los. Depois que Jesus foi condenado, ele foi exposto à vergonha. Foi açoitado, esbofeteado, zombado, injuriado. Cuspiram nele. Nós devemos também expor os nossos pecados à vergonha. Nós devemos ter vergonha dos nossos pecados. Não devemos elogiá-los, não devemos tratá-los bem, não devemos demonstrar nenhuma saudade deles. Irmãos, eu fico preocupado com muitos ex-traficantes, ex-ladrão, ex-não sei o quê, que conta com gosto os pecados cometidos antes da salvação. Eles demonstram ter saudade do pecado. Eles demonstram levar o pecado em conta. Não, nós temos que ter vergonha dos nossos pecados, repudiá-los, não falar deles, não os mencionar, não descrevê-los. Temos que ter vergonha dos nossos pecados. Assim nós estaremos mortificando a carne. Mas, depois que Jesus foi envergonhado, exposto à vergonha, diz Spurgeon, Jesus foi crucificado. Foi mantido preso na cruz. E nós devemos manter a carne presa na cruz. A natureza pecaminosa tem que ficar presa na cruz, como nós já temos dito aqui. Ela não pode ter lugar, ela não pode ter espaço para agir. A multidão começou a dizer, desce da cruz e nós creremos em ti. Mas Jesus não desceu da cruz. Nós não podemos deixar a carne descer da cruz. Toda vez que nós permitimos que a carne desça da cruz, nós pecamos. E isso é extremamente perigoso, porque a alma que pecar, essa morrerá. Jesus morreu e ressuscitou. Depois de crucificado, ele morreu e ressuscitou, diz Spurgeon. E Spurgeon diz, ele morreu e ressuscitou. Também a carne um dia morrerá. Também ela desaparecerá. E nós seremos glorificados. E no dia do arrebatamento da igreja, em corpo glorificado, sem a natureza pecaminosa, porque a carne não herda o reino de Deus, chegaremos ao céu. Então, nós vemos aqui também Spurgeon nessa analogia. A mortificação da carne exige de nós que façamos um autoexame criterioso para saber onde estão os nossos pecados ocultos. Prendamos estes pecados. Levemos a julgamento, segundo a palavra de Deus. Os condenemos. Tenhamos vergonha deles. Crucifiquemos a carne. E até o momento em que seremos glorificados com o Senhor. Aí a carne morrerá. E aí certamente nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós temos que trocar
o pecado por Cristo. Nos unir a Cristo. Deixar Cristo atuar na nossa vida. Fazer o querer de Cristo. Deixar Cristo ter liberdade em nós. Isso se dá pelo Espírito Santo. Isso não se dá por nós mesmos, irmão. Nós só vamos odiar o pecado, condenar o pecado. Nós só vamos prender o pecado, crucificar o pecado, se nós deixarmos o Espírito Santo agir em nós. Nós colocamos aí um trecho em que Agostinho discute, e há muita discussão, andar segundo o Espírito, viver no Espírito. É o Espírito com E maiúsculo ou com E minúsculo? É o Espírito Santo ou é o nosso Espírito? E Agostinho discute isso, nós colocamos aí em nosso esboço, quando ele mostra que o Espírito Santo, como diz John Owen, é a causa eficaz principal. É uma atuação do nosso Espírito com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós jamais conseguiríamos mortificar a carne. Mas o Espírito Santo tem que atuar em nosso espírito. Nós temos que deixar o Espírito Santo atuar. Nós temos que nos unir a Cristo, fazer a vontade de Deus. E aí será possível. Lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 4, nós vemos bem isto. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vestidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É porque o Espírito Santo está em nós que nós conseguimos vencer a carne. Tudo se faz pelo Espírito Santo de Deus. Agostinho diz o seguinte, o texto é longo, nós não vamos lê-lo todo, os irmãos têm aí no esboço, mas vejam bem aqui. O que ele diz assim, não pense que de fato estas palavras, a carne cobiça contra o espírito contra a carne, trata-se unicamente do espírito do homem. É o Espírito de Deus que combate em você contra o que está em você e se opõe a você mesmo. Você não quis ficar ligado ao Senhor. Caiu, quebrou como um vaso que escapa da sua mão e que fica em pedaços. E é porque você quebrou que você é tão inimigo de si mesmo, oposto a si mesmo. Destrua esta oposição e você vai ser restaurado. Para fazer você entender que esta restauração deve ser obra do Espírito Santo, o mesmo apóstolo diz em outro lugar, se você viver segundo a carne, morrereis. Mas se você mortificar pelo Espírito as obras da carne, vivereis. Com essas palavras, o homem já se eleva, acredita capaz de mortificar pelo seu próprio Espírito as obras da carne. Se você viver segundo a carne, morrerei. Mas se você mortificar pelo Espírito as obras da carne, vivereis. É pelo Espírito que nós vencemos. O que é então a mortificação do pecado? John Owen diz, é o enfraquecimento habitual e bem-sucedido do pecado, que envolve a luta e a contenda constante contra a carne através do Espírito Santo. Então veja bem que a mortificação é o enfraquecimento habitual da carne. Charles Spurgeon, nesse sermão, ele diz o seguinte, quando uma pessoa era crucificada, ela era presa na cruz, ela tinha toda a força, todo o vigor, e ela começava a se debater, mas as horas iam passando, os dias iam passando, porque a crucifixão, irmão, Jesus, por ter sido muito maltratado, por ter sido açoitado, pela pressão psicológica, moral e espiritual indescritível que só Jesus teve, porque ele levou sobre si o pecado do mundo, o pecado da humanidade, ele só suportou 6 horas na cruz. Mas era comum as pessoas ficarem dias na cruz, porque era uma morte lenta, extremamente cruel, onde as pessoas iam ficando fracas, até morrerem. E normalmente morriam sufocadas por não terem mais força para respirar. Tanto que os malfeitores tiveram que ter quebrado as suas pernas para morrer mais rápido, porque senão continuariam vivos durante a Páscoa, que não era permitido pela lei judaica. Então, os irmãos, vejam bem que a carne, ela está forte. E ela tem que ser
enfraquecida dia após dia. Quanto mais tempo a carne fica crucificada, mais fraca ela fica. Ela só vai desaparecer no dia que passarmos para a eternidade. Por isso que John Owen diz que a mortificação é um enfraquecimento habitual e bem-sucedido do pecado, que envolve a luta e a contenda constante contra a carne. Mas isso tudo através do Espírito Santo. E a mortificação tem 3 princípios, diz John Owen. Primeiro, que os cristãos diariamente devem trabalhar para mortificar o poder do pecado. Quando você solta a carne, ela revigora. Ela readquire força. E você tem que começar o enfraquecimento tudo de novo. Segundo princípio, diz John Owen, só o Espírito Santo é suficiente para essa obra. É mortificar pelo Espírito as obras do vosso corpo. E a mortificação do pecado gera no cristão vida e bem-estar. Quanto mais a carne estiver enfraquecida, mais o seu espírito estará fortalecido e mais conforto você terá. John Owen, ele diz o seguinte, que o vigor e o conforto da nossa vida espiritual dependem da nossa mortificação. Quando a carne está mortificada, você tem alegria em orar, tem alegria em servir a Deus, tem alegria em fazer a obra de Deus, está sempre animado para pensar nas coisas de Deus. Quando a carne está revigorando, quando a carne está se soltando, você desanima de orar, você já não tem prazer em ir à igreja, você já não quer mais cultuar a Deus, você quer se divertir com as coisas deste mundo, você se sente atração pelas coisas do mundo, porque a carne está sendo fortalecida, ela está sendo alimentada. O vigor e o conforto da nossa vida espiritual dependem da nossa mortificação. E este enfraquecimento ele tem que ser bem sucedido, diz John Owen. Não é? Eu preciso ter sucesso frequente. Uma vitória a cada dia, uma vitória a cada instante sobre o pecado. Eu tenho que perseguir o pecado até dominá-lo, diz John Owen. Não basta que eu fique feliz por não ter pecado um dia. Não. Tem um lema da comunidade católica cristã nova, Canção Nova, que é o PHN, é por hoje não pecar. Por hoje eu não pequei. Eu venci o pecado, mas amanhã eu tenho que vencer de novo. E não é porque eu deixei de pecar hoje que amanhã eu tenho que descuidar, não. Cada dia eu tenho que, cada momento, suceder, perseguindo, subjugando o pecado, não dando chance a ele. Mortificar a carne, irmãos, é mortificar esta natureza pecaminosa. Não é mortificar o corpo. John Owen critica muito a mortificação corporal, que era muito defendida na Igreja Romana na época da Reforma. E nós aqui até colocamos em nosso esboço. Na verdade, embora os católicos romanos entendam que a mortificação da carne envolva a mortificação do corpo, o que em certa medida é verdade, e eles hoje não admitem que a mortificação do corpo por si só leve à mortificação da carne. Não confundamos a mortificação da carne com a mortificação do corpo, porque a carne não se confunde com o corpo. Existem momentos em que nós temos que mortificar o corpo para poder mortificar a carne, porque existem os pecados contra o próprio corpo. O jejum é uma forma que nós temos de, através da mortificação do corpo, conseguir a mortificação da carne. Mas a mortificação do corpo por si só nada representa. John Owen coloca muito bem no seu livro A Mortificação do Pecado que o erro dos romanistas é achar que por mortificarem o corpo estão por si mesmos santificados. Daí toda aquela ideia da autoflagelação, de colocar silício, toda aquela ideia de jejuns extremamente prolongados, que existem entre muitos crentes. Muitos crentes acham que por jejuarem muito, só por isso estão livres do pecado. Ledo engano. Aliás, Jesus foi contra esses jejuns ritualísticos, esses jejuns automáticos, que eram tão costumeiros entre os judeus, principalmente os fariseus.
Veja os trechos lá em Isaías, em Zacarias, quando Deus critica duramente esses jejuns que nada aproveitavam, Isaías também. Por quê? Porque eles achavam que simplesmente por mortificarem o corpo estariam alcançando méritos de salvação. Isto não é verdade, né? Corpo não quer dizer carne. Quando a Bíblia fala em corpo, por exemplo, o corpo do pecado, lá em Romanos 8:13, Jacó Arminio explica muito bem que é a carne. O corpo do pecado é a carne, é a natureza pecaminosa do homem. Né? Nós colocamos aqui Arminio, ele fala disso. Olha o que diz Arminio. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isto é, não deste corpo mortal, mas do domínio do pecado, que aqui ele chama de corpo de morte, como chama em outras passagens de corpo do pecado. Então, quando fala mortificar as obras do vosso corpo, é o corpo do pecado, é a carne. Porque o processo da salvação, ele nos livra do poder do pecado. Se, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres do poder do pecado. O pecado já não tem domínio sobre nós. Nós somos livres da natureza do pecado. O nosso espírito se une com o Espírito Santo e passa a dominar corpo e alma, e a carne fica crucificada. E seremos livres do corpo do pecado. Aí sim, na glorificação, a carne desaparecerá. Então, nós agora estamos livres do poder do pecado, estamos livres da natureza do pecado, mas ainda não estamos livres do corpo do pecado. É por isso que nós precisamos mortificar a carne, que é este corpo do pecado. E como eu faço essa mortificação? Que atitudes nós devemos tomar? Nós já falamos ao longo da exposição. Faremos aqui apenas uma breve alusão a essas atitudes. Em primeiro lugar, o autoexame. Os achotes, as lanternas e as armas dos soldados que foram prender Jesus. Esse é o autoexame. É por isso que quando nós vamos declarar que estamos em comunhão com Deus e com os irmãos, nós precisamos nos examinar a nós mesmos, para que sejam expurgados de nós os pecados ocultos. Este autoexame, ele é promovido pela meditação nas Escrituras. Daí a analogia feita por Spurgeon, né? Porque a palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pela oração, que é o oxigênio da alma. Através da oração, nós elevamos a nossa alma a Deus, levamos a nossa alma à presença de Deus e podemos com isto termos uma consciência pura e limpa, contemplando a majestade divina, a glória de Deus. Nós localizamos os nossos pecados, nós temos maior discernimento espiritual. Oração que deve ser reforçada pelo jejum, não um jejum ritualístico ou cerimonial que é abominado por Deus, mas um jejum sincero, com propósito, para que nós diminuamos em nós a concupiscência da carne. Assim fazendo, nós estaremos mortificando a nossa carne, através deste autoexame, promovido pela meditação das Escrituras, pela oração reforçada com jejum. Mas nós também devemos mortificar a carne com a vigilância. Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Porque a carne é fraca, nós temos que vigiar. Nós temos que tomar cuidado, não dar ocasião ao pecado, ser vigilantes, colocar obstáculos ao pecado. Nessa luta constante contra o pecado, nessas contendas contra a carne, eu tenho que me precaver, eu tenho que me prevenir. Numa guerra, eu tenho que me precaver contra o inimigo. Por isso, eu tenho que impor obstáculos. É por isso que o escritor aos Hebreus diz, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia.
que é o embaraço? É exatamente aquilo que pode me levar a pecar. E nesta vigilância, John Owen diz que nós temos que tomar cuidado com algumas situações perigosas. Alguns perigos que podem fazer com que nós descuidemos e revigoremos a carne. Quais são essas situações? Primeiro, a cronicidade, ele diz, o longo tempo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com aqueles pecados que nós cometemos há muito tempo, por longo tempo. A salvação é instantânea, mas os hábitos que estão enraizados no velho homem, eles teimam em ressurgir. Então, a pessoa que costumava beber, por exemplo, tem que tomar cuidados para não beber, para ficar longe de tudo que pode levá-la à bebida. Pessoas que eram sexualmente imorais devem fugir de todas as situações. Nós temos que saber qual é a nossa fraqueza e colocar obstáculos à prática pecaminosa. Nós não podemos ser condescendentes conosco mesmos. Não podemos achar que isso não faz mal. Esse foi o problema lá do tempo do povo, nos dias do profeta Malaquias. Alguém levou um animal com uma pequena mancha quase imperceptível para o sacrifício. E diz, olha, essa manchinha aqui não faz mal. E acabou levando animal cego, manco, para o sacrifício. Não devemos ser condescendentes com o pecado. Nós temos que mortificar o nosso pecado. Ser altamente intolerantes com o pecado. Não devemos acreditar que pensamentos maus não nos farão mal. Temos que repudiar todo pensamento pecaminoso. Não podemos ficar crendo no que o John Owen chamou de fraude da misericórdia de Deus. Não, Deus perdoa, Deus é condescendente, é assim que o diabo nos engana. Não, pode pecar que depois você pede perdão. Não podemos confiar, porque a misericórdia de Deus tem limite, é até 1000 gerações, mas é até 1000 gerações. Não podemos permitir que o pecado nos seduza, que ele seja bem sucedido. Não podemos ser guiados pelo medo do inferno, porque onde há o medo não há o amor. Nós não podemos deixar de pecar por medo do pecado, por medo do inferno, ou por medo das consequências. Mas nós temos que deixar de pecar porque nós amamos a Deus, porque nós queremos agradar a Deus. Nós temos que tomar esses cuidados. E temos que reconhecer, irmãos, isto. Isto é vigilância. Nós temos que reconhecer que o pecado é maligno, que Deus abomina o pecado e por isso eu tenho que abominar o pecado. E eu tenho que aborrecer, odiar o pecado. Não é uma questão de, eu não vou fazer porque vai me trazer mais mal do que bem. É não ver nenhum bem no pecado. Eu tenho que ter repugnância, ter nojo do pecado. Deus tem nojo do pecado. Eu também tenho que ter nojo do pecado. A simples ideia de pecado tem que me trazer nojo. Assim eu vou mortificar o pecado. Eu tenho que ter consciência que eu sou mau. Eu não posso achar que eu sou bom. Eu não posso achar que eu sou esperto. Eu tenho que saber que eu sou mau e preciso da graça de Deus. E por eu precisar da graça de Deus, eu preciso buscar as coisas que são de cima. É o que Paulo nos ensina lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Ele diz o seguinte: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Buscar as coisas que são de cima, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Saber que eu preciso de Deus, que a cada dia eu preciso mais de Deus,
por isso eu preciso ler a palavra, por isso eu preciso orar, por isso eu preciso jejuar, por isso eu preciso pensar nas coisas do céu, por isso eu preciso realizar a obra de Deus, por isso eu não posso me deixar distrair pelas coisas do mundo, por isso eu tenho que me atrair pelas coisas de Deus, por isso eu preciso ajuntar tesouros no céu e não na terra. Assim fazendo, eu estarei mortificando a carne. Também eu preciso controlar a língua, controlar o meu falar. Salmo 34, versículo 12, ele diz assim: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procurai a paz e segue-a. Dominemos a nossa língua. É o órgão de mais difícil domínio. Tiago diz que ele é inflamado pelo fogo do inferno. A plenitude do domínio do Espírito Santo sobre nós, ensina o pastor Luiz Henrique, pioneiro das videoaulas na internet, lá de Imperatriz. Ele ensina dizendo que quando nós falamos em língua estranha, é porque nós estamos revestidos do Espírito Santo, plenos do Espírito Santo, porque a língua é o último órgão a se submeter ao Espírito Santo. Por isso a mortificação da carne exige o controle da língua, através do uso prudente da fala e através do afastamento das más conversações e das palavras ociosas. E nós terminamos esse apêndice citando mais uma vez John Owen. Mortifique o pecado. Seja essa a sua obrigação diária. Cumpra-a enquanto viver. Não deixe de realizá-la nem um dia. Mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. Amém.